Existe uma questão na comunidade Pokémon que é definitivamente o mais importante de todas. É sobre lendário, míticos, nada disso. O que queremos saber de verdade é por que tem tanto Pokémon de água? Não, é sério, de verdade. São muitos dos Pokémon da Pokédex que são dessa tipagem. Contando todas as combinações, ou seja, tipo, normal e voador tá contando, inseto e voador tá contando, planta fantasma, coisas assim bem comuns. Todas as combinações que aconteceram na franquia englobadas nisso, o tipo água puro é a tipagem mais comum entre todas as dos Pokémon. E, assim, a gente, pra entender o porquê de tudo isso, precisa desvendar a maior dúvida que foi recentemente respondida. O que é o Phione? Assim, claro, lendário ou mítico, isso faz parte da dúvida também. Na real, a resposta não é nenhum dos dois, e sim uma terceira coisa misteriosa. Vamos por parte, começar do começo da vida. Vamos apresentar o mais importante para tudo isso, começando pelo Manaphy. E explicar o seu contexto de criação, porque isso ajuda muito a entender todas as questões que falamos no começo do vídeo. Manaphy é o Pokémon lendário mítico Pixie do tipo água. Calma, primeiro vamos explicar as partes dessa nomenclatura. Lendário é a nomenclatura dada aos Pokémon importantes dentro da história dos jogos. Já míticos era uma outra divisão dos lendários referente a Pokémon obteníveis exclusivamente através de eventos, mas que desde o 3DS essa divisão tá meio errada. Mas, por último, os Pixies são uma nomenclatura criada pelos fãs para se referir aos míticos pequenos e fofos. Mew, Celebi, Jiraiya, Shaymin, Manaphy, Victini, Meloetta, Hoopa, antes de ter acesso à internet, Marshadow e Petirant. Só que muitos param no Victini porque inventam a regra que o Pokémon precisa ter no máximo 600 de BST, e com limitações de ter 100 em cada stat sem nenhuma alteração. Mas todas essas regras são inventadas, que nem toda regra. Mas por que eu tô falando disso? Porque existem regrinhas que são usadas para dividir as coisas no mundo, como por exemplo, essa que a gente acabou de falar, de 100 em cada stat para ser considerado um Pixie. E a nomenclatura de lendário ou mítico tem esse mesmo peso. As pessoas pensam automaticamente que, por ser lendário ou mítico, ele é um Pokémon que deve ter algum significado enorme pro mundo Pokémon ou ao menos na cultura local. Só que aí vem o Phione. A gente já analisou esse contexto através de todas as gerações em alguns outros vídeos aqui, mas contextualizando o Phione e o Manaphy, eles vieram depois da geração do Too Much Water, depois que temos o Pokémon Encarnação dos Oceanos, o Kyogre sendo apresentados em Hoenn. Com isso, a existência dessa dupla é meio questionada. Afinal, por que fazer um mítico conhecido como o Príncipe do Oceano, se a gente acabou de ter o Oceano, o Kyogre logo antes? A questão é que o Manaphy ele não está conectado ao mar diretamente. Ele tá, mas ele não é a ver com o mar. Como nós vimos nos vazamentos recentes, a questão toda envolvendo esse mítico em si é sobre religião, é sério. Contextualizando primeiramente a geração, Diamante, Pérola e Platina se passam em Sinnoh, e a temática de criação desses jogos fala muito sobre temas religiosos, deuses. Afinal, essa é a geração que dá origem ao mito de criação do universo Pokémon com Arceus e os seus deuses, tendo o panteão grego até na região, vários pontos diferentes sobre. Aqui no canal a gente explora muito tentar entender tudo o que acontece por trás da criação nessa franquia, porque como designer, eu entendo um pouco sobre como funciona essa parte da criação, então dá pra tentar inferir algumas coisas aqui. Olhando pro Manaphy, o seu nome vem de Mana, a energia da natureza, e Fei, fada, sendo a fada da energia natural. Esse é o nome japonês e inglês, e que, assim, é importante. Geralmente em Pokémon, os nomes dos Pokémon míticos são bem próximos, se não iguais entre todas as línguas. E isso é importante porque deixa bem claro as inspirações envolvidas no seu nome e no Pokémon. Agora um outro ponto importantíssimo é como tudo que envolve ele faz ele parecer que é um Pokémon que foi criado para ser um contraponto a Arceus. Eu vou explicar. Nas anotações do Masuda sobre a criação do Círculo Mágico de Transmutação de Arceus, o antigo diretor de jogos da franquia escreveu 2 codinomes para 2 Pokémon que foram criados nessa geração, Burfly e Smiley. Ao ler a Pokédex do Shaymin e ler os textos durante o seu evento, fica claro a sua conexão à felicidade mencionada no seu codinome, afinal, gratidão e felicidade. Quanto ao outro, Burfly remete a nascimento, dar à luz, que olhando para todos os Pokémon presentes aqui, tirando o Arceus que já tá no parte do centro do círculo, Manaphy é o único Pokémon lendário ou mítico que se encaixa aqui, principalmente por ser capaz de hibridar, capaz de cruzar e ter filhos, give birth, dar à luz. E aqui é onde eu vejo um contraponto entre esses 2 Pokémon, o Príncipe das Águas e o Deus Pokémon. Arceus é o deus do mundo Pokémon, sendo o que explica a criação e a existência da vida de uma forma criacionista divina. Ele estalou os dedos e tudo se fez.
enquanto Menafee é a forma científica de se ver a criação da vida, que é muito mais física e química sobre como a vida surgiu. E tudo sobre o design do Pokémon parece fazer alusão a isso. Eu vou explicar tudo aqui de uma forma bem simplificada. A origem da vida de uma forma simplificada. Acredita-se que a vida surgiu no planeta Terra há 4 bilhões de anos. Não vida como você imagina e vê quando você olha pela janela, mas sim a vida inicial, a vida microbiana que deu origem às vidas mais complexas. É importante entender algumas coisas sobre a vida primeiro. Você nesse momento não está sozinho. Tem trilhões de bactérias no seu corpo agora vivendo a vida delas, fazendo a função delas, sem nem saber que só vivem graças a você comer um pãozinho todo dia. E seres assim, mais simples, são o começo da vida. E assim, a bactéria mais velha que temos evidência é de 3,45 bilhões de anos atrás. As primeiras formas de vida são ainda mais velhas e ainda mais simples. Nós, hoje, chamamos de Luca, o atualmente reconhecido como ancestral comum universal mais recente de todos os seres vivos. Tudo veio dele. Nessa época remota, a superfície terrestre era bem mais quente, afinal a radiação solar chegava bem mais fácil pela ausência de camadas protetoras em volta da Terra como nós temos hoje, e com isso e alguns outros fatores que nem vemos nos outros planetas, o clima era um pouquinho mais complicado. Simplificadamente, certos elementos químicos mais simples, hidrogênio, nitrogênio, acabam fazendo elementos químicos mais complexos, amônia, fazendo ligação e criando os primeiros bloquinhos químicos que são a base de criação de vida. Esses vários elementos simples foram fazendo elementos mais e mais complexos que foram se juntando e que são a base de todos os seres vivos hoje. Isso acontece até hoje, só que geralmente essas partes que são a base da criação da vida também são comida. Então, eles ficaram hoje bem para trás. Ao pensar nesse primeiro ser, existem poucos locais onde a vida pode ter surgido. Que nem nós falamos, na época da primeira vida em si, a superfície da Terra era muito quente e cheia de radiação graças ao Sol, fazendo do oceano um candidato muito melhor para o surgimento da vida, já que a produção dessas partes que são a base da vida, os blocos que a gente mencionou mais cedo, aconteciam com frequência em alguns lugares, como no fundo do mar, onde existiam fontes hidrotermais. Basicamente pela Terra craquelar e formar fissuras, a água em si entra em contato com o magma e pronto! Lá vai essa fumaça cheia de elementos, perfeito para poder causar esse tipo de reações. Com isso em mente, no meio do Oceano Atlântico existe essa dorsal mesoatlântica, que é uma cordilheira dessas fontes hidrotermais, conhecida como Cidade Perdida, que é atualmente um dos favoritos de onde é o berço da criação, de onde o nascimento da vida na Terra, principalmente por ter as condições de temperatura e os elementos certos para tudo isso. Mas por que eu tô falando de tudo isso? O que o Menafee tem a ver com tudo isso? O Pokémon que tem olhos que parecem moléculas, o Pokémon que consegue quimicamente brilhar no fundo do mar, o Pokémon que é o único lendário e mítico da franquia que consegue criar filhos. Eu acho que tá bem claro a temática com o nosso Luca. O Menafee é inspirado visualmente nesses aspectos que tem conexão com a criação da vida de diversas formas. Além de que a forma como ele é tratado, sendo o príncipe dos mares, fala um pouco disso, já que reis antigamente eram vistos como enviados de deuses. E aí vem um mistério, ele é príncipe do quê? Talvez a Atlântida do mundo Pokémon, a Cidade Perdida. E isso tudo acontece nos próprios jogos. Ele é o ser que dá origem às vidas. No caso, vidas menos míticas e lendárias. Tem um outro Pokémon aqui que é importante. Phione. Ele é mítico lendário. A real é que ele em si é o link entre Luca e todo o resto. Em Heart Gold Soul Silver, o guia oficial dos jogos diz que ele não é nenhum dos dois, em inglês. Em Pokémon Ranger, ele não é reconhecido como lendário, que era uma das coisas que era dividido naquele jogo. No evento de inverno da Pokémon Kids, ele era obtido por meios onde se obtinha Pokémon normais, diferentemente dos lendários e míticos. No Pokémon Bank, ele não tem um background especial que nem os outros míticos ou lendários. E nas pelúcias do aniversário de 20 anos feitos pela Tommy, ele não estava na lista de lendários e míticos. Com isso, o veredito final é nenhum dos dois. Mas, no Pokémon Home, originalmente ele era que nem todos os Pokémon normais, podendo ser trocados pelo Wonderbox. Porém, ele agora tá na lista de Pokémon introcáveis dessas formas, junto dos míticos. Só que, no final, agora existe uma resposta. Olhando para as anotações internas vazadas no recente Terra Leak, no meio de tudo, eles chamam Phione de Semi-Illusory, semi-ilusório, que é o nome que eles usam para se referir aos míticos lá. Então ele é um semi-mítico, colocando um ponto final em tudo que envolve o Pokémon, fazendo dele até mesmo o perfeito link entre
entre míticos e Pokémon comuns. Quase falam normais, mas normais é uma tipagem. E é importante até mencionar, tem uma grande notação nesse troço todo que vazou, dizendo pra nunca ser falado sobre o status desse Pokémon abertamente. Ops, não era pra vocês ouvirem nada disso. Então, por isso tudo, que talvez Pokémon use a tipagem de água pra ter tanta variedade. De lá veio a vida, então de lá vem a variedade. Mas na real, se a gente simplificar tudo, que é uma coisa que Pokémon sempre faz, o planeta é dividido entre água e terra. Tem ar também, mas o bicho não dorme voando. Você tem tanto bicho normal quanto bicho do tipo água. Então, é balanceado. Isso na real me faz comparar o Manaphy ao Mew, sendo que ele é basicamente o Mew de água.